conclusão de curso, que vocês iniciam agora nesse módulo 52 com uma parte desse trabalho, e lá no 54, se tudo der certo, vocês vão concluir com uma banca de apresentação, que também é uma premissa da DCN dos cursos de arquitetura, que o aluno seja avaliado através de avaliação de 3 profissionais, 2 professores e um profissional da área, onde vocês têm que ser avaliados e vocês têm que fazer a defesa desse trabalho. Então não é porque eu quero, mas sim porque existe isso e eu quero formar bons arquitetos. Então, a gente sempre está buscando pensar como que a gente pode ajudar vocês a serem melhores. E a gente sabe, como muitos já falam, professora, só uma aula é pouco, a gente precisava de mais tempo, eu preciso que estende o prazo. Eu sei como é pesado. Então, até depois eu vou contar uma novidade para vocês para o módulo que vem, que eu acho que vocês vão gostar. Mas vamos falar do TC aqui. Então, não sei se o Fábio quer falar alguma coisinha sobre o TC. Você pode Pessoal, continuar. TCC, né? Eu sei que tem bastante gente falando, nosso último ano tem muita coisa. Realmente, faz parte do processo. Graduações de arquitetura são assim. Tem estágio, tem TCC. O trabalho de conclusão de curso é um momento de vocês, é um momento que vocês vão ter que se debruçar sim, é o trabalho final. E é um trabalho onde vocês estarão mais independentes. Então, até agora, que vocês sempre foram direcionados lá nos ateliês de projetos, muitas vezes partindo, né, ali já de um programa de necessidades estipulado. E chega agora no TCC, onde vocês vão utilizar tudo que vocês estudaram durante as disciplinas e vão aplicar isso na prática, né? Então, realmente, o TCC é o início ali, onde vocês vão pensar em uma problemática, pensar em um tema para vocês, né? Então, aqui é importante que vocês já comecem a pensar o que vocês gostariam de fazer na cidade de vocês, com base em que justificativa, quem gosta de arquitetura industrial, quem gosta de patrimônio, né, puxando a sardinha para o meu lado, quem gosta de arquitetura hospitalar, já começa a pensar nesse momento, né? Então, o ponto, um ponto muito importante. E o TCC, ele requer aí, então, é uma disciplina que a gente vai entrar agora no módulo 52, tá? Não se preocupem que a gente vai ter as lives ali de boas-vindas, vai explicar passo a passo, mas eu conversei com a professora Alessiane e justamente assim, pensando em deixar o processo mais fácil para vocês, a gente nessa live pensou em já apresentar um pouquinho inicial, assim, do que vai ser o TCC, de como vocês iniciarem essa jornada. Mas não se preocupem que as informações, né, a partir do início do módulo 52, lá do dia 5 de maio, vocês vão ter todas as informações lá no estúdio, a gente vai estar orientando vocês. Mas, de um modo geral, é isso, tá, pessoal? O TCC algo obrigatório, né? A gente não consegue livrar vocês, mas acho que vocês têm que encarar também como algo positivo, né? Imaginem que é o primeiro projeto que vocês vão partir sozinho do começo, do zero, sabe? Escolhendo um terreno, pensando em todas essas condicionantes. E no final é um projeto de vocês, né? Enfim, é o trabalho de vocês, geralmente é o primeiro que vai para o portfólio, tá? Então é muito importante nesse sentido. Pessoal, então, para falar um pouquinho sobre o TCC, a gente vai apresentar aqui brevemente a estrutura, assim, em geral, de quais são as atividades para o TCC1. Conforme a professora Alessiane falou, ele é dividido em 2 módulos, né, no 52 e no 54, o 1 e o 2, e nesse módulo primeiro ele é um módulo mais acadêmico, né, vocês não vão começar a projetar efetivamente em termos de desenho técnico aqui. Vocês vão fazer um apanhado aqui no TCC1 de todas as condicionantes, desse processo reflexivo para embasar aí o projeto, para quando vocês chegarem lá no módulo 54, vocês efetivamente começarem a projetar. É mais ou menos o processo que a gente faz com o cliente na vida profissional. Primeiro vocês encontram ele, vocês conversam, vocês vão ver o terreno, vocês vão analisar todas as condicionantes, estudar todas as condicionantes, para depois partir efetivamente para o projeto. Então a ideia do TCC1 é justamente isso. Por isso que ele é dividido aí em basicamente 2 processos principais, em 2 atividades principais, né? Assim como o estágio, que teve atividade 1 e 2, o TCC também vai ter atividade 1 e 2. Pessoal, quem já teve dificuldade ali pelo estágio, deixou atrasar, teve dificuldade na postagem das atividades, já começa a se programar melhor aqui para o TCC, ok? Pessoal, falando um pouquinho sobre as atividades, a gente já vai falar um pouco sobre o requerimento de orientação, tá? Vocês terão 2 atividades. Aqui vocês vão ter que escrever. Eu sei que é um momento assim que eu lembro que na época que eu era estudante de arquitetura também, poxa, a gente sempre está acostumado com atividades mais práticas, desenho, e quando a gente tem que sentar na frente do computador para escrever, extrair as ideias, é um processo um pouquinho mais lento. A gente não tem tanto o costume de fazer no curso de arquitetura, mas ele é fundamental, tá?
Então, nesse primeiro TCC, vocês vão entregar como atividade 1 um pré-projeto, cujo o template, os prazos, tudo vai estar disponibilizado lá no estúdio, tá? E a gente vai explicar melhor aí ao longo das lives do módulo 52 sobre o TCC. E a atividade 2, que é um artigo. O pré-projeto é o momento inicial. Então, aqui vocês já comecem agora. Eu tenho certeza que tem gente que já tem um tema em mente, que tem alguma coisa que, em algum momento, às vezes até lá do primeiro ano, sempre pensou, né? Sei lá, um centro cultural, um hospital, enfim, um parque, alguma coisa, né? Já vão pensando nesse recorte temático, já vão pensando nesse tema, tá? Porque agora chegou o momento de materializar isso. Qual que é a minha dica aqui nessa escolha? A gente geralmente tem afinidades com algumas disciplinas e com outras não. A arquitetura é muito amplo, né? A gente trabalha ali com interiores, com restauro, com paisagismo, com urbanismo, com grandes vãos, enfim, é muito amplo. Então, a minha dica para vocês aqui é procurem um tema que vocês tenham afinidade, que vocês gostem, que vocês tenham facilidade, tá? Evitem de tentar criar desafios para vocês mesmos nessa etapa. Se vocês não gostam de arquitetura hospitalar, não queiram se desafiar, vou fazer um projeto hospitalar, né? Porque aí os graus de dificuldade são diferentes, né? E se vocês não gostam, isso vai demandar mais tempo de vocês, tá? E na atividade 2 a gente vai ter um artigo. O artigo aqui ele já vai explorar os objetivos, né? O recorte temático ali vai estar prontinho. Também o template vai ser disponibilizado para vocês depois. A ideia é que vocês já comecem a pensar um programa de necessidades para esse projeto, as condicionantes do terreno, as justificativas, né? O porquê que vocês estão pensando nesse projeto, por que em determinada cidade, por que em determinado terreno. Então, os objetivos iniciais aqui do TCC1 são esses, formar aí justamente essas bases para o projeto que será o TCC2. Ô, Fábio, Pessoal, só a um gente pode pouquinho. falar. Uhum. Pessoal, o TCC, ele é um conjunto. E como o nosso curso ele é modular, então a gente dividiu a disciplina o trabalho de TCC em duas frentes. Então essa que vai ser agora, né, que é o início, e depois a gente pula o módulo para vocês desenvolverem esse projeto que vocês contemplaram nessa pesquisa inicial. Então a gente fala que essa parte é a monografia, onde você vai pesquisar todo aquele referencial teórico, pensar nas análises correlatas, pensar onde você vai projetar, né, junto com a orientação. Então, só vou fazer uma aspas aqui, voltando, né, como que vai funcionar o módulo durante essas disciplinas. Então, nesse módulo 52, a gente tem, para a maioria de vocês, alunos que estão agora, vão para a 19ª série, ou 18ª série, a disciplina de ateliê de arquitetura e urbanismo, que a gente chama um projeto integrador, tá? E a disciplina de TC, certo? O TC, obrigatoriamente, ele tem que ser desenvolvido de forma individual, ok? Então, semanalmente, por isso que eu falo que é tão importante vocês irem às práticas, frequentarem as práticas. Não estou falando de maneira para o polo que atende, o tutor atende presencialmente ou o polo que o tutor atende telepresencial. Semanalmente, vocês vão ter, como acontecem hoje no módulo 51, a prática orientada dessa disciplina de ateliê de arquitetura, urbanismo e paisagismo e uma segunda disciplina, que é o TCC1. Então, todas essas etapas que a gente falou aqui, ó, das atividades de estudo 1 e atividade de estudo 2, vocês vão ter prática para serem orientados pelo tutor lá no polo, né, do polo, para desenvolver essas atividades. Então, não adianta ser inerte a isso, porque as atividades os roteiros de prática estão lá para vocês serem conduzidos. Olha, como que eu vou organizar esse meu pré-projeto? Né? O tutor vai estar lá para te auxiliar, porque tem um roteiro para ele aplicar junto com vocês. Como que eu vou desenvolver esse artigo? O que eu tenho que pesquisar? O tutor vai ter lá 8 práticas durante o módulo para aplicar com vocês. Tá? Professora, eu vou pegar o link da prática e vou estudar. Tudo bem, é uma opção tua, tá? Só que seria importante você ter essa orientação. Tá? Então, o curso, ele tem
essa preocupação e tem isso previsto para ajudar vocês. Então, vocês já vão para a atividade da disciplina de ateliê de arquitetura e urbanismo e vão ter o TC para desenvolver junto, em conjunto. São as duas disciplinas que vocês vão ter nesse módulo. Então, todas as duas têm 8 práticas para atender durante o módulo, para vocês desenvolverem as atividades. Algum aluno perguntou ali, Fábio, quem é o orientador de TC? O orientador geral de TC é o professor Fábio, tá? Em conjunto comigo, a gente define essas referências todas de como vão ser a condução, de como vai acontecer o TC, e aí são definidas assim. Mas a gente está aqui hoje para falar para vocês que vocês têm um trabalhinho, né? Um trabalho para desenvolver para a gente. Por quê? Porque a gente quer que vocês pensem no que vocês querem desenvolver, como o professor Fábio falou, e preencher essa folhinha, que é o requerimento de orientação, que o Reinaldo está perguntando aqui para mim, acho que a Letícia também está. Se eu aumento o prazo para vocês entregarem, a gente entra lá no meio do módulo, certo? E aí eu atraso vocês com as outras atividades. Então, isso não é para vocês ficarem pesquisando, desenvolvendo texto, um monte de coisa, né, Fábio? Ele vai explicar a atividade aqui, é para vocês realmente chegarem a uma conclusão, que eu acredito até que vocês já estejam pensando o que vocês gostariam de desenvolver, tá? Então, a gente quer que vocês façam esse preenchimento e encaminhem para nós, porque daí o que vai acontecer? A gente vai dividir vocês em grupos, porque não vai ser só o Fábio que vai orientar os TCs, vai ter eu, vai ter outros professores, o Renan, né, que vai ajudar vocês na condução do TC, e a gente vai ter também essa orientação dos professores, além dos tutores no polo. Então, a gente vai ser um conjunto para ajudar e orientar vocês, certo? Luciano, e só fazendo um parênteses aqui também, JR Rodrigues está pedindo aqui se eu estarei disponível para tirar as orientações, né, quando vão ter aulas. Pessoal, assim, eu sou denominado orientador de TCC de vocês. Então, quando vocês tiverem essas dúvidas mais sistêmicas, associadas ao processo, à atividade, vocês vão me mandar ali pelo Fale com o Mediador. Mas como a professora Alessiane está falando, eu não tenho como fazer uma orientação, aquela orientação de pegar o projeto de vocês, analisar, sabe aquela orientação individual? De todos Porque os são alunos, muitas, né? de todos os alunos. Então, isso vai ser dividido aí entre os professores E os do tutores. curso, tá? Então, Uhum. cada um vai ter um orientador designado especificamente para tratar do seu projeto. Por exemplo, eu quero entender um pouco mais sobre o fluxo específico do meu projeto. Então, você vai ter um orientador específico para te ajudar nesse processo, tá? E aí que entra também a questão do requerimento de orientação, que é um documento que a gente está propondo com que vocês preencham, para a gente também entender que áreas que vocês pretendem fazer ali eu já vou mostrar ali para vocês, tá? Que áreas que vocês pretendem fazer o TCC de vocês, fazer o projeto de vocês, e para facilitar também nessa divisão, para que cada um aqui, cada professor, atua profissionalmente, geralmente em uma área mais afim, né? E a ideia é conseguir sistematizar esse processo. A gente já abre para perguntas aqui, antes disso eu só vou mostrar esse requerimento. Pessoal, onde que vocês encontram ele, tá? É um documento super simples de preencher. A gente está pedindo aqui para a entrega acontecer antes do início do módulo, justamente para a gente conseguir organizar e fazer com que vocês já entrem no módulo ali preparados, para não atrasar vocês mais para frente, tá? Eu vou entrar aqui no estúdio, pessoal, novamente, lá na disciplina de TCC. Tá? Se vocês entrarem hoje lá, vocês vão ver que o estúdio não está totalmente alimentado, porque a gente ainda não iniciou o módulo oficialmente, tá? Mas aí vocês vão ter aqui, ó, a sala do café, onde vocês vão ter um local para a entrega deste requerimento, tá? O template do requerimento está em material da disciplina. Então, vocês vão entrar aqui, ó, material da disciplina. Tá vendo que ele já está postado? Ele é um arquivo do Word normal. Vocês vão fazer o download dele, conforme eu estou fazendo aqui. Vamos abrir ele aqui. E está aqui para preenchimento. Perceba que ele é um arquivo também que tem o campo editável, tá? Vocês vão preencher o nome de vocês, o RA, o e-mail e o telefone. E aqui vocês vão começar a analisar que áreas, com base no tema que vocês querem, que vai fazer parte do projeto de vocês. Então, a gente tem duas áreas principais, que é a área de projeto de arquitetura de edificações e paisagismo, e a área de projeto de urbanismo e paisagismo. Então, quem for fazer, por exemplo, um centro cultural, uma edificação, é a primeira área.
Quem for entrar mais em processos de requalificação urbana, projeto de parque, projeto de praça urbana, entra na área 2, que é a área de projeto de urbanismo. E aí percebam que embaixo dessas áreas a gente tem sub-áreas, cada uma também corresponde a uma delas. Por exemplo, projeto de edificações, de um modo geral, restauração do patrimônio histórico, quem pretende utilizar, então faz parte da área 1, projeto de arquitetura efêmera e tecnológica, projeto de interiores e programação visual, né, sub-área 1, habitação de interesse social, arquitetura sustentável e bioarquitetura é uma sub-área também. Então faz parte da 1. Então vocês preenchem aqui com um xizinho a primeira área e com um xizinho a segunda. Então aqui vocês têm que adequar o tema que vocês querem dentro de uma dessas áreas, ok? E aí tem a sub-área 2, que se refere, né, ao projeto de urbanismo e paisagismo. Dentro dessa área, vocês podem fazer requalificação urbana, planejamento urbano e regional, desenho urbano e paisagismo, infraestrutura verde ambiental urbana. Aí vocês marcam referente a qual sub-área que é, quem optar por fazer um projeto que se encaixe na área 2, ok? Na parte de baixo, vocês vão colocar um título para o trabalho de vocês. Eu sei que às vezes ao longo do tempo pode ser que esse título mude, mas aqui é importante definir um tema, tá? Por exemplo, eu vou fazer parque lá da minha cidade. Vai ser um parque do zero? Vai ser uma requalificação? Já coloca. De uma maneira bem objetiva. Vai ser um centro cultural? Centro cultural para a cidade tal. Né? Ou seja, mostrando assim, realmente quando a gente lê, que a gente entenda qual que é o tema, qual que é o projeto que vocês pretendem fazer. Aí aqui vocês descrevem a primeira área, né? Se é de projeto de arquitetura, edificações e paisagismo, ou se é de área de projeto de urbanismo e paisagismo. E aqui vocês escrevem a sub-área, de acordo aqui com A, B, C, D ou F de cada uma das áreas, tá? Aqui vocês vão descrever o tema básico do trabalho a ser desenvolvido. O que vocês pensaram no local, nos objetivos, de uma maneira bem, assim, sistematizada. Não pode ultrapassar essa folha aqui, tá, pessoal? No máximo 2 folhas do requerimento. Não precisa escrever a monografia aqui. Por que você pensou em tal tema? Quer fazer um parque? Por quê? Aonde? Tem algum problema? Aquele parque é insuficiente para a cidade? É um parque novo? É um parque que vocês estão pensando em requalificar? Né? Que cidade que é? Tem uma demanda? Sei lá, é algo relacionado ao turismo? Tem essa demanda na cidade? Então, vocês têm que contar um pouquinho do porquê que vocês estão escolhendo esse projeto, ok? Então, já vão pensando, tá? Chegou o momento agora de escolher. Aqui vocês colocam a data e a assinatura de vocês, tá? Assinou, preencheu, salvou em PDF, o arquivo 2 páginas, tá? Conforme está aqui embaixo, somente 2 páginas. Vocês vão entrar lá na sala do café, no estúdio. Espera aí que sumiu aqui, ó. Aqui, voltou. Lá na sala do café, aqui embaixo. Aí tá aqui, ó, requerimento de orientação. Vocês vão entrar aqui e a gente vai disponibilizar um link aqui a partir de amanhã, onde vocês entram e enviam pelo Forms esse requerimento, tá, pessoal? Isso Anexam, aqui é né? algo... Anexam esse Anexam ali arquivo em o PDF PDF no pelo Forms. Forms. Por quê? Porque isso vem para coordenação e isso é algo interno. Não vai ser um setor específico que vai Não é uma analisar. atividade, né? Também que vai ser entregue. Exatamente. É para a gente conseguir sistematizar esse processo aí para escolher os orientadores, né? Enfim, para vocês, ok? Para quando iniciar o módulo, vocês já estarem encaminhados, tá? Ô, Fábio, volta só um pouquinho no requerimento de orientação, que eu queria falar algumas coisinhas com Claro. eles, tá? Antes da gente abrir para as perguntas, gente. Bom, então a gente dividiu em 2 áreas, tá? A gente nessa semana também, vamos disponibilizar na sala do café o manual do TC, que vai falar de tudo que o TC compõe, e aí a gente vai falar de maneira geral do TC, tá? Das etapas, que é essa parte teórica inicialmente no TC1 e depois do projeto em si no TC2, tá? Então vocês vão poder ler se vocês quiserem e tal. Fábio, eles pediram para a gente alterar esse prazo. Eu penso assim, pessoal, o único prazo que a gente consegue colocar seria no domingo, dia 3, Fábio, é isso? Deixa eu verificar aqui. Dia Seria 4. no domingo, dia Porque eu 4. queria no dia 5, pessoal, reunir todos os professores orientadores, olhar para vocês esses requerimentos, entender que cada um de vocês querem fazer esse tipo de atividade e já dividir os grupos dos professores orientadores,
tá? Para depois a gente marcar uma reunião com vocês. Então, a gente pode até estender, né, no domingo, mas a gente precisa fechar isso. Então, daí depois das provas, né, semana que vem tem feriado, vocês conseguem sentar, estudar, analisar realmente o que vocês querem. Algumas dicas para vocês, então, tá? A gente tem o intuito de fazer bons trabalhos. E esses trabalhos, geralmente, a gente tem até um concurso CAL, né? Está em abertura esse ano para a gente já. As escolas que tiveram resultados, né, de TCs, que eles acreditam que podem ir para esse concurso de alunos de TFGs, que eles chamam, mas é a mesma coisa, trabalho final de graduação ou trabalho de conclusão de curso, serem publicados, tá? Então, eu acho que assim seria de grande valia que um de vocês se despontassem aí, a gente pudesse levar esse TC depois do ano que vem, tivesse aí via Brasil, que você aí foi escolhido, ou tem menção honrosa que for, que tenha um prêmio, mas que esteja lá. E assim, quando a gente vai fazer a orientação geral para preencher esse requerimento aqui de TCs, para você desenvolver esse trabalho, a gente sempre vê que essas atividades que são premiadas, que são elaboradas, são atividades que geralmente têm um cunho social vinculado a ela. Então, é um projeto que faz uma mudança numa região, é um projeto que tem uma referência, assim, cultural muito grande, ou uma assistencialista muito grande, né. Então, assim, é importante olhar para isso, assim, o que que eu quero contemplar no meu TC? Eu estudei tantas disciplinas, eu busquei tantas referências, como o meu projeto, ele pode modificar um local, uma região, né, um equipamento urbano dentro de uma cidade, por exemplo, né, que não existe. Então, por exemplo, pega uma cidade lá que eu conheço, a cidade da minha avó, lá não tem uma biblioteca municipal, por exemplo, é um equipamento legal para você promover alguma coisa para aquela cidade. Gente, eu não estou colocando como regra, mas são dicas que eu estou querendo falar para vocês, que a gente vê isso. E depois eu vou pedir para o Fábio para a gente compartilhar esse site, porque lá tem, eu até queria essa semana, tá, Fábio? Lá tem N projetos que foram publicados, projetos de trabalho final de graduação, que realmente, assim, são inspirações para todos vocês. Então é legal estudar. Então, assim, até é bom que eles falaram do tempo, tem prova realmente, né, tá apertada essa semana. Então a gente estende, mas vocês também tenham esse olhar antes de preencher. E uma das regras que vocês vão encontrar lá dentro do TC, do manual de TC, é que os projetos de edificações, eles obrigatoriamente devem ter no mínimo 300 metros quadrados de construção, tá? Porque assim, não dá para a gente pensar em fazer uma coisa super pequena, um quarto, um banheiro, e achar que é um TC. Eu não vou contemplar assim, a maioria das áreas que vocês estudaram. Então, a gente precisa ter esse olhar. Então, uma das regras é que se eu for fazer um trabalho de edificações, projeto de arquitetura, ele vai ter que ter no mínimo 300 metros quadrados. E aqui vocês têm duas áreas. Então, como o Fábio falou, o projeto de edificação, né, que não dá para a gente olhar para o projeto de edificação, pessoal, ele estar inserido dentro de um terreno que for, e a gente não olhar os acessos, o entorno desse terreno. Então, por isso que está aqui, projeto de edificações e paisagismo, porque automaticamente vocês vão pensar nesse fluxo, nesse layout interno e como que ele se conecta com o externo. Então, por isso que está aqui dentro da área 1. E da área 2, os projetos a nível urbano, né? Então, são projetos talvez com uma extensão maior, mas que buscam intervenções um pouco mais pontuais dentro dos centros urbanos. Então, daí aqui tem áreas, né? Vocês tiveram ateliê de urbanismo ano passado, vocês tiveram ateliê de intervenções urbanas, então tem coisas que vocês já olharam, já enxergaram e podem resgatar para decidir, tá? E aí, assim, definido, eu não quero, igual a Edna perguntou, a gente vai ter um tema específico? Não, agora está o momento de vocês escolherem o que vocês desejam fazer, né? Buscar o local, buscar o tema que vocês querem fazer e buscar o local que vocês querem projetar, né? Então, tomar cuidado com projetos muito particulares,
muito assim, eu quero fazer a casa do meu avô. É um pouquinho complicado, né? Mas não que seja errado. Às vezes tem um sistema construtivo totalmente alternativo, você vai comprovar, você vai detalhar. Não estou falando que não é possível. Mas com certeza um projeto com um cunho um pouquinho mais social, ele tem uma probabilidade maior de ir à frente nesses quesitos, que é uma exigência uma visão do CAL. Não estou falando que é proibido fazer outros tipos de trabalho, desde que vocês cumpram as regras, tá? Então, essa seria uma dica que eu quero colocar. E a ideia mesmo é que vocês estejam abertos, coloquem o que vocês gostariam de fazer, não façam porque o outro está fazendo, façam o que vocês gostariam de fazer, né? Coloquem lá como tema, preencham a área, sub-área, porque é ali que você vai ter que focar. E é daí que a gente vai também tomar decisões em relação a quem vai te orientar, né? Porque tem professores que são mais dessa afinidade ou outra, e o tutor vai ter conhecimento do que você pretende desenvolver também. Então, o tutor do polo de Curitiba, eu vou reunir, o tutor do polo de Maringá, eu vou reunir com ele e falar assim, seus alunos escolheram isso, né? E pode acontecer também de eu chegar para vocês na semana do dia 5, que começa o módulo, né? A gente tiver que conversar, né, Fábio? Falar, olha, isso que você escolheu é muito difícil, talvez você é muito complexo. Será que vamos sentar novamente, vamos remodelar, vamos enxugar um pouquinho? Então a gente quer olhar para essas fichas para responder vocês, tá bom? Exatamente, complementando o que a professora Alessiane falou, pessoal, não significa que não vai mudar. A ideia é assim, qual a ideia que vocês têm justamente para passar para a gente, conseguir entender e poder orientar vocês a conseguir fazer esse recorte temático. Porque muitas vezes, eu sei, né, quando eu era aluno também eu queria fazer muita coisa, né? Às vezes você extrapola, eu quero fazer tal e tal, tal coisa, e você, peraí, não vai dar tempo. Aí o professor chega, você vai ter que recortar um pouco melhor isso, né? Vamos ajustar. Então a ideia também desse requerimento de orientação é para que a gente consiga fornecer essas informações iniciais nesse processo para vocês. E a professora Alessiane falou algo bem interessante também, que é o momento agora, esse TCC1 é o momento de vocês pensarem, né? Então, o porquê desses projetos que não são tão particulares? Pensar assim em vocês, qual é a função social, né, de vocês enquanto arquitetos, né? O que vocês querem retribuir com a profissão para a sociedade, né? Então, pegar de repente um projeto que trabalhe assim mais com questões relacionadas ao entorno, onde vocês consigam justificar, né, consigam ter esse olhar, né, mais associado, então, a esse contexto. Vamos responder as perguntas Vamos, eu vou primeiro, abrir depois aqui a para gente abre. o Beto, que está com a mãozinha número 1. Pode Beto, falar. pode falar. Boa noite, professores, tudo bom? Tudo Eu ótimo. tenho, vocês estão me ouvindo? Porque da outra vez não Sim. consegui Sim, falar. estamos. Então tá, eu tenho duas dúvidas. Eu acho que uma delas já foi respondida, né? Se a gente não pode fazer entre aspas, não pode, né? Fazer um projeto menor de 300 metros quadrados de área construída, então um projeto residencial está fora de questão, Não, né? não. Depende, você pode escolher um projeto residencial com uma sub-área específica ali, dentro do projeto de edificações, não teria problema nenhum. Por exemplo, Unifamiliar, no caso. faz de conta que você vai desenvolver uma casa para habitação social, certo? Então, daí a tua implantação, ela vai ser. Provavelmente o teu orientador vai falar: olha, Beto, qual vai ser a tipologia da casa que você vai desenvolver? Qual o sistema construtivo que você vai desenvolver? Tua casa vai ter 50 metros. Então, eu vou pedir para que você desenvolva 3 tipologias, 4 tipologias. Tá entendendo? Tá. E Então, a minha assim, outra agora uma casa dúvida. unifamiliar não é o intuito desse trabalho, entendeu? O trabalho é um pouco mais integrador, certo? Por isso que Então, tem porque essa assim, área ano mínima. passado, na tutoria presencial, a professora Jordana já havia comentado da dificuldade de fazer uma residência unifamiliar. Então, pensando nisso, nós havíamos feito um trabalho, um mapa, né, de arquitetura e sociedade, se não me falha a memória, que era sobre habitação social. Certo. E que um dos últimos itens a respeito do mapa era identificar alguma problemática e sugerir melhorias, né? Nesse mapa tinha esse item. Eu queria saber se eu podia utilizar, fazer o TCC a partir daí,
entendeu? Já que eu, Não, o naquele trabalho mapa, tem que, o projeto ele tem que ser um projeto inédito, e tem que ser resultado projetual, certo? Mesmo. Você tem que desenvolver um projeto. Essa é uma sim, premissa da DCN. Então, não adianta você me falar que vai fazer uma adaptação num projeto existente. Eu acho que vai ser muito difícil, você vai validar essa questão. Você pode não, desenvolver um projeto paralelo, considerando aquelas problemáticas, por exemplo, que você enxergou naquele momento. E aí é claro que você pode defender isso já dentro da sua teoria agora, dentro do projeto o artigo, essa pesquisa inicial que você vai fazer. Por que projetar isso? Porque vocês vão ter que defender isso no artigo de vocês. Acho que eu não sei se eu entendi. porque assim, me lembro que naquela ocasião, uma das sugestões era fazer ali um entorno com praça e outras edificações, tudo mais tal. Então seria que não são existentes, entendeu? É algo novo. É, várias edificações Sim. na proposta. Eu acho que é mais complexo, Beto, para você desenvolver. Não, Essa não, é a minha dúvida. A que, é pon- porque eu que, acho que é qual, muita qual é o coisa. ponto de detalhamento que a gente É, vai ter que projeto, desenhar no você tem que desenvolver. TCC2? Projeto, anteprojeto. Não vai chegar a nível de detalhamento construtivo, mas Não vai ter executivo. não dá tempo, né? Mas você tem que defender isso perante. Então, assim, muitos equipamentos urbanos eu acho que é muito complexo, mas nada impede de você realizar, né, a sua descrição aqui, a gente entender, igual eu falei, a gente pode olhar qual o principal objetivo desse trabalho e daí conversar junto com o orientador até que ponto você vai. E Certo? para eu Mas preencher toma essa ficha, cuidado com muitas edificações. Aqui é uma proposta, né? Depois do começo do módulo, a gente vai ter as orientações de TC. Mas você pode perguntar para o Fábio também pelo Fale essas dúvidas que mas você assim, precisar. para eu preencher essa ficha que vocês estão disponibilizando agora, ela entraria o quê? Em requalificação urbana? Não, né? Planejamento urbano. Entra dentro do Sim, contexto urbano é, quando você está pensando em algo geral. abrangente, algo mais Isso. geral, que está associado a um movimento urbano. Se você está Pode pensando, às vezes, ser. em uma habitação específica, aí tem que cuidar também no sentido assim, eu quero fazer uma habitação, mas tem que ter um conceito para ela. Ou vou fazer uma Tá, habitação modular, ou habitação social, ou uma habitação com princípios bioclimáticos, entende? Aí tem que ter um conceito por trás, entendi. porque senão Ok. você não vai conseguir justificar o problema, sabe? Aí, no caso, entra em projeto ali de edificações, se não for de interesse social. Agora poderia ser, Beto, talvez essa ideia sua, um projeto de uma área urbana, que entraria então, ou o planejamento urbano e regional é mais amplo, né? Eu acho que é bem grande, rede de cidades, mas a requalificação urbana poderia acontecer. E nada Você impede consegue de baixar um você. pouquinho a ficha para eu ler o que está escrito em cima? Um pouquinho mais em cima. As duas áreas, Isso, uma é obrigado. urbanismo e paisagismo, e a outra Tá, edificações. Né? A gente restringiu assim até para vocês focarem mais. tá Mas nada certo, impede que obrigado. dentro dessa requalificação urbana você busque desenvolver, então, essa tipologia. Só que daí você vai mostrar o macro, que é uma região, e a solução pontual, mais a implantação dessa solução. Então, dá para discutir. Descreva legal aí o seu requerimento, que a gente vai analisar um por um, tá? Só aproveitando também aqui, a gente já vai passar para a Sara. Tem gente pedindo se a gente vai ajudar na escolha do tema. Pessoal, o importante é que vocês já definam um tema, não entreguem algo assim, tipo, eu não sei se faço isso ou aquilo. Pense assim, o que vocês querem fazer? A gente vai ajudar vocês, enquanto orientadores, a delimitar melhor, a lapidar esse tema de vocês, tá? Mas a gente não consegue, eu faço uma casa, né, uma habitação social, ou faço um parque. O importante é que vocês já cheguem com um tema definido, que vocês queiram trabalhar. Depois a gente vai, ao longo do processo, lapidando isso. Tanto que o TCC1, o pré-projeto e o projeto, quando vocês vão colocar objetivo, justificativa, problema, serve justamente para isso, para vocês irem fazendo essa delimitação. Tem gente falando da questão dos prazos. Pessoal, os prazos, assim, é os módulos, é da instituição, não é a gente que define, tá? Mas, assim, se organizem que dá tempo.
podem ter certeza que na vida profissional os prazos são muito, muito, muito mais apertados do que o tempo que está aqui. Então, se vocês seguirem ali, entrem diariamente no estúdio. O estúdio é o local de vocês. Eu vou estar sempre postando coisas, sites, fóruns, utilizem a sala do café, troquem ideias, tá? E vão se organizando. Então, vocês vão ter todos os recursos para isso, ok? Beto, tudo certo? Então, acho que era isso, né? Vamos abrir para Sara aqui, que está com a mãozinha. Só um pouquinho, Sara. Acho que deu certo, Só um Sara, pouquinho, a tenta. Milena está perguntando se vai ter apresentação. O artigo, que é o TC1, não tem apresentação oral, é só no final do TC2 que vocês defendem a ideia que vocês tiveram e a proposta projetual, que é a parte gráfica do projeto, lá no final do 54, tá? Pode falar, Sara, Sara. pode falar. Oi, boa noite. Assim, ó, Boa noite. eu estou bem ansiosa para o TCC, estou me preparando bastante, comprei um monte de cursos sobre diagramação e planos de TCC, e sempre procurei as minhas próprias mapas, sempre foram voltados já meio que a diagramação para concurso prefeitura. Só que eu tenho eu gostaria muito de fazer na área de patrimônio histórico, mas eu tenho dificuldade, tipo assim, se eu for voltar ali de tudo que eu gosto, seria habitação social, de interesse social seria bem interessante, ainda mais que na minha região não tem ainda, assim, agora que a prefeitura está começando a abrir para isso, né? Mas eu gosto de patrimônio histórico, mas eu não sei o que fazer. Entende? Apesar eu moro em Pomerode, em Santa Catarina, então eu sei que tem bairro aqui que foi tombado, eu sei que tem um monte de coisa, mas eu olho para aqui e não entendo o que eu vou fazer. Ainda mais que a Alessiane falou assim: não pode pegar uma edificação já existente e restaurar. Então, Não, assim, no patrimônio, com o valor patrimonial é diferente, né? Pessoal, aqui é assim, ó. Vocês têm que pensar só fazendo um parênteses aqui. Primeiro, assim, pensem em um problema. Todo projeto ele parte de um problema. O que vocês não pensem assim, eu gosto disso, eu vou. Tá, vocês gostam, mas o que eu tenho de problema, por exemplo, na minha cidade? Pode trabalhar com patrimônio histórico. Quando você trabalha com patrimônio histórico, às vezes tem uma casinha pequenininha. Você não vai fazer somente o projeto de restauro dessa casinha. O que você quer com ela? Você quer, por exemplo, converter uma casa tombada em um centro cultural? Provavelmente ela vai ter um anexo, que é uma construção onde você vai ter que projetar do zero. Aí entra nos princípios do restauro que a gente estudou lá em técnicas. Separar ela da casa, né? Teve um outro aluno que pediu, posso fazer um paisagismo de um pátio de um colégio? Você tem que pensar assim, é um paisagismo particular, só um paisagismo de um pátio. Aí não pode, porque ele é muito pequeno. Mas, por exemplo, eu quero implementar, criar um anexo, alguma coisa nesse colégio. Aí você vai ter que fazer o levantamento de parte do colégio, pensar no paisagismo e pensar nesse anexo, tá? Tenho assim, cuidado com essas questões muito, muito, muito individuais. Outra coisa também, posso fazer um interior de um apartamento sem ter uma arquitetura? Também não pode, tá, pessoal? Você pode trabalhar com interiores, mas você tem que projetar uma galeria, uma casca, alguma coisa para você poder adentrar essa questão de interiores, tá? E aí, no teu caso, Sara, se você quer patrimônio histórico, você mora numa região que é histórica, tenta pensar assim, o que está faltando aí? Será que, de repente, um centro cultural, tem alguma edificação ali que está abandonada, que você vê um potencial, algum uso que pode, sei lá, uma feira, alguma coisa? Começa a pensar nesse sentido, e você vai avaliando esse potencial. Certo, entendi. Abriu já minha mente. Respondeu bem. Eu tinha uma outra pergunta agora. Tá. Agora, só um pouquinho, Sara. Só um pouquinho, Sara. Você falou que procurou bastante coisa em relação à diagramação, não sei o quê, papapá. Isso é lá para o final, lá no TCC2, tá? Não, por isso que eu estou preparando agora. Então, mas agora é a hora de você pesquisar sobre o tema que você quer desenvolver. Então, se eu decidir que eu vou fazer esse projeto relacionado ao patrimônio, vou pesquisar primeiro, definir aí, buscar na sua cidade o que você realmente tem como valor, né? Que seria importante que a população tenha esse olhar, o que ela não tem esse olhar, né, Fábio? E você pode desenvolver esse olhar e desenvolver esse projeto para valorização da cidade em relação ao patrimônio em si, então vai fazer um levantamento depois e tudo mais. Então, agora está no momento de vocês pesquisarem sobre essas áreas realmente, tá? Isso aí. E só fazendo mais um parênteses bem rápido, Sara, assim, quando vocês pensarem em partir de uma pré-existência, de algo que já existe, pensem assim, eu vou ter acesso, vou conseguir tirar as medidas, porque isso vai ser um pré-requisito para vocês depois conseguirem desenvolver o projeto, tá? Então já vão pensando nessas questões também, tá? Não adianta assim, às vezes chegou na hora, é um imóvel particular, o proprietário não me deixou tirar as medidas, mas e como que você vai desenvolver o projeto, tá? Entendi. Se eu escolher algo agora, eu posso mudar depois ou não?
O ideal, É assim, que você já escolha um importante já focar, tema, né? Entendi. tentar focar, justamente porque imagina, assim, que você já tem atividade para entregar, você mudou de tema. A gente não tem como ampliar esses prazos, tá, pessoal? Então é importante vocês Entendi. já tentarem definir dentro dessas possibilidades. Lá Tá no certo. estúdio eu vou postar para vocês alguns sites, como, por exemplo, concursos de projeto, para vocês avaliarem o que está sendo feito em TCC ou em concurso. Ou tem o Opera Prima também, que tem vários projetos de TCC. Deem uma olhada, né? Assim, vocês vão ver que assim, é muito amplo. Vai de observatório astronômico até, enfim, áreas de planejamento, de descanalizar o rio na cidade. É bem legal isso. Mas pensem dentro das possibilidades. Pense assim, eu vou dar conta desse processo, eu tenho um ritmo de trabalho. O meu módulo é de tanto tempo, né? Tem gente que está pedindo os prazos. O prazo do TCC1 é durante o módulo 52, e do TCC2 é durante o módulo 54, tá? Então, tentem adequar essa questão aí com o que vocês têm mais afinidade, ok? Obrigada, professor. Imagina. Tinha alguém que estava com a mãozinha levantada e acho que baixou pelo tempo. Não lembro quem que era. Era você, Reinaldo? Não sei. Sim. Uhum. Vou permitir o microfone. Pode falar, Reinaldo. Só Tá você precisa fechado aí. habilitar e... Aí. Oi, boa noite. Boa Boa noite, noite. Renan. É que uma pergunta já foi respondida, que era se podia mudar a área do projeto, né? Só o requerimento, esse aí é para responder no fórum, positivo? Você vai baixá-lo no material da disciplina e você vai entrar em sala do café para você enviar ele, tá? Aqui, ó, estúdio. Deixa eu entrar aqui no estúdio. Aqui na sala do café, tá? Ó, entrou na sala do café, é o único tópico. Percebam que o estúdio ele não está alimentado, porque a gente está preparando eles para quando iniciar o módulo, tá? Mas o requerimento vocês encaminham aqui pela sala do café, ok? Aí entrou aqui, vai ter um link aqui que vocês vão clicar e vão adicionar ali o arquivo que a gente vai abrir a partir de amanhã, tá? E eu vou alterar então essas datas aqui, conforme eu conversei com a professora Aliciane, para ser até o dia 4, que é no domingo, ok? Tá. Uma dúvida quanto ao módulo 54. Essa apresentação do TCC, ela vai ser virtual ou presencial? Ainda não está definido, Reinaldo. Provavelmente vai ser online, porque a gente precisa de uma banca de 3 avaliadores, e a banca é pública, tanto a presencial quanto o online vai ser público, aberto, tá? Para as pessoas assistirem. Então, ainda não está definido, tá? Vai Se ser vai ser tipo esse presencial. encontro aqui. Vai ser tipo esse encontro, com 3, Vai ter um com membro só... externo, né? Isso. Conforme Só que o assim, a gente não regulamento. vai abrir para, vamos supor, uma pessoa que está assistindo fazer pergunta. Quem vai poder falar é só os avaliadores e a pessoa que está apresentando, o autor do projeto. Porque vai ser um tempo, né, para o aluno defender o trabalho dele e a banca perguntar dúvidas sobre o trabalho para fazer uma avaliação. Tá bom? Vamos focar no TC1, gente? Pessoal, vamos deixar para se preocupar lá no A gente 54, já... 2. Só lembre-se de uma coisa. O que vocês descreverem aqui como artigo hoje, defendi, igual o Beto falou, vou dar um outro tema, assim, defendi que vou fazer um projeto para uma biblioteca municipal na cidade tal. Lá no 54, vocês vão desenvolver esse projeto que vocês fecharam o artigo de vocês, porque daí é uma continuação da orientação do TC. Então, o pessoal está falando do tempo, tal. Então, a gente já até dividiu essas atividades, pessoal, porque a gente sabe que o nosso módulo ele é meio semestre, né? Porque um trabalho de TC muitas vezes é desenvolvido em um semestre no presencial. Então, a gente já dividiu a disciplina em 2 módulos, né? O trabalho em 2 módulos, para isso também ser dividido no trabalho de vocês. E eu, professora Luciane, quando a gente estava fazendo a matriz, eu coloquei, se vocês perceberam, um módulo intercalado. Então, por exemplo, então já defendi, já mostrei para o meu orientador, já está tudo ok, vou fazer um projeto uma biblioteca. Então, para meu respiro, ainda tenho esse módulo que intercala as disciplinas de TC para começar a desenvolver. Eu não preciso esperar o módulo 54 para começar a desenvolver meu projeto. Vocês já sabem que vocês vão se formar, que vocês querem desenvolver, já defenderam isso no TC1, né? Já entregaram um artigo baseado na teoria,
e análise do local que vocês vão desenvolver o projeto. Então, vocês já têm todas as premissas já pesquisadas, então vocês já podem iniciar o projeto. Essa era a minha ideia. Só que é o seguinte, então por que é importante fazer as coisas no momento certo, né? TC1 agora está no módulo 52, o TC2 vai lá para o módulo 54, porque eu tenho esse tempo, então eu tenho esse tempo a desenvolver. O aluno que não desenvolveu o TC1 nesse módulo, vai desenvolver no módulo 53, aí vai ficar mais próximo para desenvolver no 54. Então é importante pensar nisso, então fazer as coisas no momento certo também, tá bom? Bom, a Carla perguntou qual a diferença entre TC1 e TC2. Eu acho que eu já respondi, né? A parte do TC1 é a parte teórica da pesquisa, teórica de premissas projetuais que vocês vão desenvolver e fechar num artigo, para que no TC2 vocês desenvolvam o projeto que vocês descreveram no artigo. É essa a diferença. Uma, a parte teórica, escrita, análise. Outra é o projeto realmente como resultado do trabalho, como uma disciplina igual vocês estão fazendo de ateliê vertical nesse módulo. Então, desenvolvi Pessoal, no TC1 que eu vou fazer um edifício vertical e no TC2 eu vou desenvolver o projeto de edifício vertical, por exemplo, tá? Pessoal, novamente falando sobre a questão dos prazos. A gente vai entregar para vocês os templates, tá? Não se preocupem com isso. São 2 atividades. Nesses templates vai ter um subtítulo e vocês vão preenchê-los, tá? Então não se preocupem tanto. Eu sei que, assim, são muitas atividades, mas, assim, pessoal, faz parte do curso. A gente não tem como... A gente está, assim, simplificando o máximo para vocês, mas a gente não tem como estender o TCC em mais módulos, entende? E se a gente pudesse, a gente, até na vida profissional, a gente estendia, ficava 1 ano fazendo projeto. Só que, assim, é organização, sabe? É chegar, eu vou delimitar tantas, um tal período por dia para me dedicar para isso, tá? Então, assim, tem que se organizar. Eu sei que às vezes parece que o tempo é curto, mas se vocês montarem um cronograma de vocês baseado ali no TCC, vocês vão dar conta, podem ficar tranquilos. Quantas atividades, o pré-projeto e o artigo, vocês vão ter um template lá que vai ter um subtítulo, embaixo vai estar explicando certinho o que vocês precisam produzir ali, tá? Esse formato ali com o objetivo, a justificativa, vai estar no template. Aí ao longo, ali quando iniciar o módulo, a gente vai fazer lives para falar sobre ele, para tirar dúvidas, tá? Então, assim, foquem nesse momento em procurar um tema para vocês, né? O porquê que vocês querem esse tema para preencher no requerimento. Acho que isso é um ponto bem importante nesse momento. Porque se você chegou na metade e quer mudar o tema, eu falo por experiência própria, porque eu mudei o meu tema na época da faculdade, e eu quase reprovei em TCC na época por ter mudado o tema no meio. Deveria ter feito? Não. Por quê? Porque foi no impulso, né, de querer fazer um TCC lá na época, né, o trabalho final de graduação, e quero, não analisei tanto, chegou na metade, eu desencantei e falei, agora eu vou mudar. E eu mudei, olha, eu tive que ralar para conseguir chegar no final. E não deixem que isso aconteça para vocês, né? Então, se dediquem agora, né, no final de semana, ali vocês têm até domingo, pensem nesse tema. Não significa que esse tema vai ficar engessado, a gente vai modelando ele, tá? Mas já procurem algo ali específico que vocês queiram, tá? Respirem fundo e se organizem. Tem que se organizar, tá, pessoal? Eu sei que tem outras disciplinas acontecendo aí também, mas vai dar conta, tá? A gente está aqui para ajudar vocês. Deixa eu verificar se tem mais Pessoal, alguma dúvida no o chat aqui. TC continua sendo presencial, vocês vão ter práticas semanais lá. Vão para a prática da outra disciplina e frequente as práticas. Ou os polos que não tem um laboratório estão fazendo tele, tá? Eu quis dizer, para quem reclamou que eu falei que vocês teriam tempo entre os TCs, que vocês têm como ir desenvolvendo com mais tranquilidade, mas se vocês quiserem desenvolver só no módulo, vocês vão ter só a disciplina de TC para desenvolver no módulo 54, tá? Daí vocês escolhem uma disciplina teórica junto, não tem nada de projeto de arquitetura além do TC no 54, a não ser que vocês tenham alguma dependência. Pessoal, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida em específica. Se é TC ou TCC, a gente chama TC porque a gente abrevia. Gente, o nome é trabalho de conclusão de curso. 1 e Trabalho de 2. conclusão, TCC, trabalho de curso. ou às vezes a gente fala TC, trabalho de conclusão. Quando fala Mas TC ou TCC, é referente ao... o trabalho, a disciplina chama trabalho de conclusão de curso em arquitetura e urbanismo também. Beleza?
Eu sei que vocês têm outros compromissos. Eu trabalhei todos os anos da minha faculdade, sei como é difícil trabalhar e fazer faculdade, mas eu não posso também deixar de passar o que a gente tem que passar e cumprir uma matriz curricular com vocês, tá? Bom, tem mais alguém querendo falar? Estão com a mão levantada? Sara e Beto, de novo, querem falar? Deixa eu abrir para o Beto. Não sei se é de antes a mãozinha. Tá liberado, Beto. Não sei se é de antes ou se você tem uma nova pergunta. Se puder só sinalizar. Acho que o Beto não Não, está acho que aí. era de antes. A Sara também Deixa eu abrir para não tá, né? Sara também abaixou? Então. Pessoal, então é assim, a gente sabe da dificuldade que foi pelo tempo de vocês desenvolverem um projeto complexo, que realmente a coisa veio apertando, né? Desde a primeira disciplina de projeto que vocês desenvolveram, e não é novidade para esse curso, né? Eu já coordenei outros cursos e sei como que é, realmente os trabalhos vão se aumentando a complexidade, isso é um pouco puxado, tá? E percebi essa dificuldade quando a gente aumentou o programa, né, do trabalho, mas é da disciplina, não é uma coisa, vamos dar um trabalho mais complexo para eles. E em edifícios verticais a gente sentiu isso muito. Então é o seguinte, para a disciplina do módulo que vem, que é Ateliê de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, que a gente chama trabalho, uma disciplina integradora, que busca todas as áreas, vocês poderão desenvolver trabalhos individuais, em duplas ou em trios. Esses trabalhos serão orientados com práticas presenciais e telepresenciais. Esses alunos precisam estar em conjunto desenvolvendo a atividade e o grupo, né, vai colocar vamos supor, eu, o Renan e o Fábio estamos fazendo um trabalho. Vocês vão colocar o nome no carimbo lá de vocês três, RA, tudo certinho, e os três vão entregar esse trabalho via estúdio. Obrigatoriamente, os três vão entregar esse trabalho. Eu tenho que enviar meu trabalho, mapa, o Fábio, o mesmo trabalho, e o Renan, o mesmo trabalho. Pode ser individual, pode ser em dupla, ou pode ser em trio, certo? A disciplina de Ateliê de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo. TCC é individual, ok? Por quê? Professora, vai dar aquele rolo do plágio. Não, não vai dar porque o nome dos colegas estão informados no trabalho. Então, a partir do momento que a gente puxar para avaliação o trabalho do Fábio e ver que o nome da Leciane e do Renan está lá, o tutor vai buscar esses outros dois alunos e vai verificar se compete que o trabalho está idêntico um ao outro e vai fazer uma avaliação conjunta do grupo, nota igual para o mapa do grupo. A ficha de orientação de práticas também vai ser entregue junto com a atividade mapa e vai ser uma ficha por trabalho, não por aluno, tá? A não ser que o aluno faça sozinho. Então, é uma ficha por trabalho. E da mesma forma, essa ficha, junto com o mapa, deve ser entregue pelos 3 alunos. Foi uma forma que eu pensei para dar um respiro para vocês conseguirem desenvolver trabalhos conjuntos e desenvolver o TC em conjunto também, né? Porque vocês vão ter 2 trabalhos que a gente sabe que não é simples, a gente sabe que é muita pesquisa, muita dedicação de vocês, mas é necessário, a disciplina está aí e foi uma forma que a gente conseguiu. Tá? Então, nesse caso, como a disciplina é também uma disciplina não que é um trabalho mais volumoso, um trabalho com área maior, não é uma residência que cada um vai desenvolver, então a gente liberou para que esses alunos pudessem ter a oportunidade. Não é obrigatório fazer em grupos, pode ser individual, tá? Muitos de nós fizemos esse trabalho individual, mas para vocês terem essa possibilidade de discutirem também esse trabalho, que por mim não tem problema. É que a instituição não permitia a gente desenvolver trabalhos em grupo. Então, eu fui lá, pleiteei, briguei, né? E busquei essa oportunidade. Lembrando que depois a gente vai falar mais sobre isso, mas que todos os alunos devem entregar o mesmo trabalho do grupo, tá bom? Milena, infelizmente eu não vou conseguir entregar tudo o que foi solicitado no mapa. Estou frustrada por isso. Faço e nunca termino. Eu sei.
eu sei, mas a gente também sente isso, Milena, no campo profissional, porque muitas vezes a gente tem muitas atividades e a gente tem que focar, né? E muitas vezes a gente não tem o mesmo tempo que a gente gostaria. É um exercício, gente, nem tudo é perfeito, né? Principalmente quem tem família, quem tem que trabalhar e só estuda, só consegue parar para estudar à noite, não é fácil no final de semana. Mas logo acaba para vocês, né? Talvez se sintam saudade aqui da gente conversando com vocês. Volto a falar, prática não é para brincar, prática é porque vocês precisam estar lá. Então, seja ela online ou seja ela presencial, faça um esforço para ir. E não vai dar para levar TC só fechando os olhos e fazendo sozinho, gente, tá? Vocês vão ter uma orientação, não é todo dia com o seu orientador, tá? Então, é importante vocês olharem para isso como uma oportunidade de fazer trabalhos melhores. É isso, tá? Mais alguma coisa, professor Fábio? Acho que é isso então, a gente vai ter um módulo todo aí pela frente para falar de TCC, acho que a professora Alessiane falou exatamente. Pessoal, vocês escolheram uma profissão linda, né? A arquitetura, ela é maravilhosa, né? Até a Sara falou, eu falo que sou louca. A gente tem que ser um pouco louco também para escolher a arquitetura. Mas pode ter certeza Agora é a que é uma profissão oportunidade deles que enlouquecerem um vai dar um pouco, né? retorno. E assim, pessoal, vida profissional não é muito diferente que na graduação. Uma coisa que eu aprendi depois de mais de 10 anos de formado, e que eu tinha muita dificuldade, eu nunca entregava trabalho profissional no prazo, já perdi projeto para cliente, já tive que, enfim, contrato, porque não conseguia entregar no prazo, é que a gente tem que aprender a como dividir as atividades ao longo do tempo, conseguir conciliar todas elas. É uma programação. E conseguir conciliar, né, enfim, o tempo com a família, o tempo de lazer com o trabalho, né? Eu percebi que eu perdi antes muito tempo procrastinando. E aí, quando você estabelece metas, quando você começa a se organizar, e frequentemente você vai colocando na tua rotina, vocês vão ver que vai dando certo, tá? Mas é isso aí, a arquitetura é uma profissão maravilhosa, estão bem encaminhados, tá? Legal. Vou falar para vocês assim do povo que fala assim que a medicina é puxadona, que a odonto é puxadona, não tiro o mérito de nenhuma dessas profissões, mas a gente sabe que o curso de arquitetura não é simples, tá? Quando eu estudei também foi bem puxado. Hoje ainda tem uma loucura, né? Tentando cuidar de vocês, cuidar do curso, cuidar do escritório, e não é simples. Mas eu amo o que eu faço. É difícil muitas vezes, mas a gente ama. E que eu espero que vocês tenham sucesso em todos esses trabalhos que vocês vão estudar e pensar, eu quero desenvolver isso, vou ser feliz, vou levar uma estrutura para a minha cidade que eu não tenho, para aquela cidade que eu não tenho, vou levar meu projeto para o prefeito, quem sabe ele queira construir isso aí futuramente. Então, assim, a gente quer resultados de vocês que sejam, assim, também orgulho de vocês. Não é para nós, é para vocês, né? Porque eu tenho certeza que vocês não Exatamente. estudaram até aqui à toa, né? Vocês querem ir para frente e brilhar. E a gente deseja isso para vocês também, tá bom? E Amanda, só complementando, não é que a gente está falando como se vocês não soubessem, a gente sabe que está puxado, é uma questão institucional. O que eu quero te falar, Amanda, é que assim, eu estou aqui como professor porque eu gosto de passar conhecimento, de ajudar, né? Então eu estou me propondo aqui a fazer isso com vocês. Então, o que eu puder te ajudar, pode ter certeza que eu vou te ajudar, né? Acho que a vida profissional a gente tem que se ajudar também, acho que é compartilhar esse conhecimento. Infelizmente tem questões institucionais ali que a gente não são colocadas, tá? Mas a gente está aqui para ajudar vocês da maneira como a gente consegue, tá, Amanda? Então, sinta-se acolhida, tá? Desculpa, eu sei que você falou ali que... Não é que a gente está falando que vocês não sabem disso, mas a gente quer tentar achar uma maneira aí de conseguir ajudar vocês dentro dessa grade institucional que é já colocada, né? Que não é definida especificamente pela gente, tá? A Milena está falando aqui que ela não aprendeu nada no mapa de edifícios verticais. Que triste, hein, Milena? Que triste. Espero que um dia você se lembre disso, quando um cliente chegar para você e pensar assim, agora você faz meu prédio, que você tem esse projeto, você busca seu trabalho, suas pesquisas, seu livro e suas aulas conceituais para voltar nesse tema. Não dá para levar assim, gente. Eu sei que é difícil. Também já xinguei muitas coisas dentro dos processos que eu tinha que fazer, mas a gente tem que encarar. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo aí. A gente vai estar junto nesse módulo que vem também aí e vamos conversar, tá bom? Obrigado, pessoal. Desejo bons estudos para vocês e contem com a gente, o que vocês precisarem.